Esse assunto não foi muito divulgado, mas eu não sei se vocês viram que 6 jornalistas da ESPN foram afastados do programa Linha de Passe, tá? Eu nem sei, eu não assisto futebol, eu não assisto o canal de esportes, mas enfim, acho que todo mundo conhece a ESPN, é um canal muito famoso que faz transmissões esportivas e tem um programa lá chamado Linha de Passe. Esses jornalistas da linha de passe, eles fizeram bem o trabalho deles. Eles divulgaram problemas, escândalos na CBF e também, né, dentro de um monte de escândalo financeiro, enfim, a gente vai falar aqui de algumas coisas. Dentre esse monte de escândalo, eles divulgaram também algo que eu acho que um certo prédio lá da Praça dos Três Poderes deve ter estremecido. Eles divulgaram também um envolvimento do Gilmar Mendes com o atual diretor, né, presidente da CBF, que é o Edinaldo Rodrigues. Acho que é Edinaldo Rodrigues o nome dele. Enfim, foram 6 jornalistas suspensos. Eles foram suspensos por 2 dias. Parece que já voltaram. Eu não confirmei não, mas parece que já voltaram. O nome deles são Dimas Copede, Gian Oddi, Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Vitor Birner e William Tavares. Esses são os 6 jornalistas afastados por terem falado o que não deviam, né? O que não deviam, não, para a gente é ótimo, né? Mas na visão lá dos diretores da ESPN, que tem lá seus interesses, né, em manter o canal, em manter as suas transmissões, etc e tal, na visão desses caras, e talvez, não sei se teve algum empurrãozinho de Brasília, algum pedido especial, não sei se teve, mas a gente pode ficar aqui conjecturando, né? O fato é que esses jornalistas, eles comentaram no programa sobre uma reportagem da revista Piauí, que foi publicada no dia 4 de abril de 2025. O título dessa reportagem era As Extravagâncias Sem Fim da CBF. E essa matéria, ela ressaltava que a gestão desse atual presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, essa gestão ela se caracterizaria por salários turbinados, mordomias e dívida milionária. Pois bem, vou pegar aqui a matéria. ESPN suspende 6 jornalistas depois de críticas à CBF, e vocês vão ver que não foi só CBF. Mexeu com o Gilmarzão. Vamos ver. Profissionais afastados falaram a respeito da reportagem da revista Piauí sobre as extravagâncias da gestão Edinaldo Rodrigues. Extravagâncias. A coisa eu acho que vai um pouco a mais das extravagâncias, né? O pessoal que for fazer superchat, eu já vi que tem uns aqui, pode fazer que no final do programa eu vou ler os superchats, tá? Aliás, é uma outra forma de patrocinar o programa, é fazendo superchats ou deixando super stickers. Pois bem, alguns desses jornalistas afastados acabaram até fazendo manifestações individuais depois, dizendo que eles só pretendem voltar realmente ao trabalho caso eles tenham liberdade para criticar e fazer um jornalismo livre. E eles teriam, então, voltado já ao trabalho no último dia 10. Tá? Não confirmei, mas, de repente, quem assiste a ESPN pode me confirmar se eles realmente voltaram ou não. Mas, enfim, esse afastamento estava previsto por 2 dias. E a CBF negou ter influenciado essa decisão da ESPN. A CBF falou, não tenho nada a ver com isso. Falaram, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí foi uma decisão da ESPN. E a ESPN falou que o fundamento desse afastamento foi o fato de que esses jornalistas não informaram a direção do programa antecipadamente o que eles iriam falar. Não está parecendo um migué? Porque eles não informaram a gente sobre o que eles iam falar, e isso seria uma política interna da empresa, eles tinham que ter avisado antes.
Então, por isso, a gente deu essa suspensãozinha de 2 dias. Olha, a mim, tá? A mim, eu não posso afirmar se esse realmente foi o motivo. Mas convenhamos, né? Não tá parecendo um migué? Não tá parecendo que veio alguma ordenzinha? Olha, esses jornalistas estão falando demais. Não sei, eu estou conjecturando aqui. Mas eu acho que é uma medida muito extrema para jornalistas que efetivamente fizeram um trabalho jornalístico. E eu fico só pensando o seguinte: esses jornalistas que chegaram e fizeram essa denúncia sobre esses escândalos na CBF, eu já vou falar que escândalos foram esses e já vou falar onde é que o Gilmar entra nessa história. Se liguem aí, se liguem. Eu acredito que se eles tivessem também avisado a direção antes sobre o que eles iam falar, algo me diz que eles teriam sido vetados. Então, acho que eles fizeram um bom serviço público aí. Simplesmente chegando, dando a notícia, discutindo, jogaram, né? Jogaram a bosta no ventilador e beleza, sofreram ali uma retaliação, uma suspensão de 2 dias, mas enfim, fizeram o seu serviço. Vamos ver, o que esses caras falaram? O que esses jornalistas falaram? Eles começaram falando, né, sobre presentinhos dados pelo presidente Edinaldo Rodrigues a parlamentares, presentinhos dados a amigos, a artistas, a familiares. E esses mimos que o Edinaldo é o presidente, tá? Presidente da CBF. Esses mimos seriam, por exemplo, ingressos para os Jogos da Copa do Mundo no Catar, hospedagem em hotéis 5 estrelas, e parece que até um cartão corporativo liberado. Isso aí totalizaria ali sei lá, mais ou menos 3 milhões de reais em presentinhos, né? Presentinho parlamentar, presentinho partista, presentinho para o familiar, etc. e tal. Esses jornalistas falaram também sobre um aumento salarial dos dirigentes das federações estaduais de futebol. Isso aí, guardem essa informação que depois, mais tarde, a gente vai voltar a ela e vocês vão entender por quê. Vocês vão entender por quê. O Edinaldo aumentou o salário desses cartolas, esses dirigentes estaduais, de 50 mil reais para 215 mil reais por mês. Ele aumentou esse salário. Daqui a pouco vocês vão entender por que isso é tão grave. Ah, mas não é dinheiro público, não sei o quê. Mas calma, vocês vão entender por que, o que isso aí importou no final das contas, esse aumento de salário. O que esses cartolas que tiveram esse salário mais do que quadruplicado, o que esses cartolas puderam, né, dar uma ajudinha a ele no final das contas. Mas eu realmente acho que o que realmente pegou contra esses jornalistas da ESPN foi o fato deles terem exposto a ligação do Gilmar Mendes com o Edinaldo Rodrigues. E a própria revista Piauí fez depois essa matéria, chamada A Caneta Amiga de Gilmar Mendes. Caneta Amiga. Então, veja aí, na revista Piauí, que é uma revista esquerdista. Eles realmente jogaram a bosta no ventilador. Enfim, o que essa reportagem A Caneta Amiga de Gilmar Mendes está dizendo? Está dizendo que o Gilmar é sócio e fundador, né, do Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP. Isso aí todo mundo sabe. Ele tem uma faculdade em Brasília, o IDP, certo? Todo mundo sabe que o Gilmar é sócio do IDP. Só que o que ocorre? Aqui eles estão dizendo que o IDP do Gilmar, essa faculdade do Gilmar, mantém um contrato com a CBF para gerir os cursos da CBF Academy. Então, vão ligando os pontos. A faculdade do Gilmar tem um contrato fechado
com a CBF Academy. CBF, nem sabia que CBF dava curso, né? Descobri com essa matéria aí. Pois bem, e o Instituto do Gilmar, o IDP, fica com magníficos 84% da receita. Olha, eu achei assim um negoção, né? Guardem essa informação. A gente vai chegar lá, calma. Guardem essa informação. Aí você pode falar assim, mas Ludmila, qual que é o problema? O IDP é uma faculdade, é uma instituição de ensino privada. O IDP pode fechar contrato com quem ele quiser, sob o percentual que ele quiser ou não. Ocorre que o Gilmar Mendes, ele foi decisivo para recolocar o Edinaldo Rodrigues na presidência da CBF. Porque o Edinaldo, ele foi afastado da CBF por uma suposta ilegalidade no pleito, na escolha dele como presidente da CBF. E o Gilmar acabou sendo a figura ali central para dar aquela liminarzinha marota para o Edinaldo voltar para a presidência da CBF. E o Gilmar ainda teria indicado pelo menos 6 nomes que ocupam cargos importantes na CBF. Vai vendo, vai vendo. Vamos ver aqui essa matéria da Piauí? Ó, a passagem de Edinaldo Rodrigues pela CBF tem sido uma sucessão de tumultos. O Cartola assumiu a presidência da entidade de forma interina em 2021, depois que o seu antecessor, Rogério Caboclo, foi afastado por assediar moral e sexualmente uma funcionária. Rodrigues ficou no cargo até março do ano seguinte, 2022, quando se elegeu presidente. Então, teve uma eleição em que o Edinaldo Rodrigues foi eleito presidente da CBF. Só que, em dezembro de 2023, ele foi afastado da presidência da CBF por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que apontou irregularidades no processo eleitoral. Então, o TJRJ viu irregularidades nessa eleição do Edinaldo para a CBF e afastou o Edinaldo da presidência. Se liga aí, se liga, vocês vão entender o que está acontecendo aqui. Instaurou-se o caos na CBF, mas Rodrigues não demorou a tomar providências. Recorreu aos tribunais superiores. Claro, ele foi afastado da CBF e foi lá recorrer aos tribunais superiores para tentar voltar para o cargo. Tribunais superiores, né, leia-se, STJ e STF. Pois bem, pagou 6,5 milhões de reais dos cofres da entidade para o seu braço direito, o advogado Pedro Trengrose. Tá, então, ele pegou 6,5 milhões da CBF para pagar o advogado para tentar colocá-lo novamente na presidência. O advogado desembarcou na capital 2 semanas depois de receber a bolada. A situação estava complicada para Rodrigues. Os escritórios de Brasília, entre os quais o de Rafael Barroso Fonteles, sobrinho do Barroso, já haviam perdido no Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, o sobrinho do Barroso já tinha tentado recolocar o cara na presidência da CBF e tinha perdido. E também no próprio Supremo já tinha perdido. Por isso, no dia 22 de dezembro, quando chegou à cidade, Trengrose, o advogado do Edinaldo Rodrigues, depositava suas esperanças numa nova ação no STF. Dessa vez, por iniciativa do PCdoB. Entrou o PCdoB na história. Partido do secretário-geral da CBF, Alcino Reis Rocha. Então, olha, o secretário-geral da CBF, esse Alcino, é do PCdoB, que então entrou com esta ação.
Olha só, olha como é que a gente vai vendo ligação de tudo, né? Vamos prosseguir aqui. Se liga aí, que a coisa vai ficar pior. Nesses casos, o regimento interno do Supremo prevê que o presidente do tribunal, no caso Barroso, encaminhe o novo recurso ao mesmo magistrado que vinha lidando com o assunto, no caso Mendonça. Então, assim, como já tinha um assunto, esse assunto já estava rolando no STF, já havia, então, o que a gente chama de prevenção. Então, quem estava cuidando desses processos do Edinaldo Rodrigues era o ministro André Mendonça. Então, ele era prevento para receber este novo recurso. Só que, nesse caso especificamente, aliás, eles que gostam tanto do Instituto da Prevenção, né? Moraes, principalmente, tudo ele é prevento, tudo ele recebe para ele julgar, né? O André Mendonça era prevento, só que por algum motivo, no entanto, Barroso, o tio daquele primeiro advogado, né? Barroso, decidiu distribuir o recurso do PCdoB por sorteio. Ou seja, tinha um magistrado prevento, que era o Mendonça, só que nesse caso, por algum motivo que desconhecemos, a prevenção não valeu. E o Barroso, tio daquele primeiro advogado que tinha perdido, né, fez ali uma mágica e resolveu fazer, nesse caso, um sorteio. Não era caso de sorteio, mas ele resolveu fazer. E aí, que coincidência! O sorteio caiu para o Gilmar. Mas não é muita coincidência, gente. Mas que gente sortuda! Impressionante. Aí a revista Piauí Esquerdista ainda escreveu, olha, isso foi uma dádiva. Foi uma dádiva. Bom, vamos lá. Desde agosto de 2023, o Gilmar tem relação direta com a CBF, por meio do IDP, do qual é sócio e fundador. Na época, a CBF Academy Brasil, braço da entidade que oferece cursos para treinadores, preparadores físicos e gestores esportivos, buscava um parceiro para ajudá-la na administração dos seus cursos. Já havia batido na porta de algumas instituições de ensino, até que o advogado Trem Grosse, o advogado do presidente da CBF, o advogado Trem Grosse, reuniu-se com Francisco Schertel Mendes, diretor-geral do IDP e filho de Gilmar Mendes. Opa, parou aqui. O advogado do Edinaldo Rodrigues, o doutor Trem Grosse, se reuniu com o filho do Gilmar, esse advogado, né, Francisco Schertel Mendes, filho do ministro, para tentar ver se rolava um contratinho entre a CBF Academy e o IDP. E parece que o contratinho saiu. Entenderam-se bem. Em agosto, o contrato estava assinado, 2023. Em agosto, o contrato estava assinado. O IDP passava a gerir os cursos e ficava com 84% da receita da CBF Academy. Mas que percentual bom, hein? O cara te procura para fazer uma parceria e te oferece 84% da receita. Olha que contratão, hein? Se eu fosse o IDP, eu também contrataria. Com certeza. Receita estimada naquele ano em 9,2 milhões de reais. O restante, 16% só, ficava com a CBF. Então, o IDP do Gilmar, como ia ficar com 84%, ia dar ali papo de mais de 7 milhões de reais só para o IDP, por esse contrato. Considerando a agitada vida jurídica da CBF, a gestão de Edinaldo Rodrigues gostou da ideia de ter uma sociedade com um magistrado influente como Gilmar. Claro, ele gostou.
A vida dele ali estava em risco, o cargo dele em risco, já perdeu o cargo por decisão do TJ do Rio. Esse cara queria, né, ter ali uma relação mais estreita com o Gilmar Mendes, por que não? Então ele achou ótimo. Pô, eu vou fazer aqui um baita contrato com o instituto do juiz que um dia pode vir a me julgar. E deu lá, né, 84% para o IDP do Gilmar. Mais de 7 milhões? Olha, àquela altura, além da ação no Tribunal de Justiça do Rio, que afastou Rodrigues temporariamente do cargo, a CBF vinha sendo bombardeada pela CPI sobre manipulação do resultado em partidas de futebol. Então ainda tinha essa questão ali, esse fantasma rondando a CBF, a questão dessa CPI sobre manipulação de resultado de jogo, que corria na Câmara, então presidida pelo deputado Arthur Lira. Gilmar poderia ter se declarado impedido de analisar o recurso do PCdoB. Alguém já viu o Gilmar se declarar impedido ou suspeito? Porque assim, você, por meio do seu instituto IDP, você celebrou um contrato ali que ia te render uns 7 milhões, ali com o presidente da CBF. Aí cai aquele processo no teu colo por um sorteio muito suspeito, cai no teu colo e você não se sente impedido para julgar, não. Você segue, não, vou fingir aqui que eu nem tenho esse contrato com esse cara. É só o meu instituto, não sou eu. Então, a Piauí, esquerdista, fala, Gilmar poderia ter se declarado impedido de analisar esse processo, dada a sua parceria com a CBF, mas seguiu em frente. Em janeiro de 2024, temendo que o Brasil fosse prejudicado na inscrição para as Olimpíadas de Paris, em razão do afastamento do presidente da Confederação, concedeu uma liminar a favor de Rodrigues, que reassumiu o cargo. Em outubro, Gilmar levou sua liminar ao plenário do STF, quando se deu uma troca de chispas, cujo subtexto era a suspeita de que falta idoneidade tanto ao Tribunal de Justiça do Rio quanto à CBF. Então, Gilmar não tem problema, não. A minha empresa aqui recebeu esse contratão aí de 7 milhões, mas não tem problema eu julgar o cara que contratou comigo, não. Quer dizer, nesse caso, era o Gilmar dando uma liminar em favor de um praticamente sócio dele. Não pode chamar de sócio porque não era sócio, mas era um parceiro, quase um sócio. Então, assim, isso era para ser algo muito escandaloso, e é um escândalo, e você não vê a grande mídia falando sobre isso. Todo mundo passando pano para Gilmar Mendes. Ao ler seu voto, Gilmar criticou a decisão do Tribunal do Rio em termos mais ou menos enigmáticos. Abre aspas para o Gilmar. São coisas extravagantes que acontecem nos processos e que precisam ser anotadas. Seu colega André Mendonça, que antes tomara uma decisão contrária à CBF, tomou a palavra e também criticou as extravagâncias judiciais do Rio, mas Gilmar interveio. Vossa Excelência entende mais de extravagâncias do que eu. O Gilmar dizendo que o Mendonça é mais extravagante, entende mais de extravagância do que ele, Gilmar. Aparentemente, era um comentário em tom de camaradagem, mas o Mendonça não gostou. Fechou a cara e colocou em dúvida a idoneidade da gestão atual da CBF. Abre aspas. Pode ter certeza que não entendo de extravagâncias, né? Gilmar. Porque quando eu me deparei com esses fatos, a impressão que dá é se a CBF resistiria a uma investigação. Então, o André Mendonça colocou ali em xeque a credibilidade da CBF. Então, teve aí essa troca, essa rusga entre o Mendonça e o Gilmar nesse processo. Gilmar fez ouvidos moucos e continuou lendo seu voto. Horas depois, a votação foi interrompida por um pedido de vista de Dino. Em fevereiro passado, no entanto, mesmo com o caso sob análise de Dino,
Gilmar aceitou um pedido do PCdoB e homologou um acordo validando a eleição de Rodrigues em 2022. Ou seja, o Gilmar acabou por uma liminar, mantendo o Edinaldo Rodrigues no cargo de presidente da CBF. Deu a liminarzinha marota para um parceiro comercial dele. Deu prazo de 3 dias para que o Tribunal do Rio desse integral cumprimento à presente decisão, extinguindo todos os processos pertinentes. O tribunal assentiu. A parceria entre o IDP de Gilmar e a CBF de Edinaldo Rodrigues vai de vento em popa. Até agora, pelo menos 6 nomes vinculados ou indicados pelo Instituto ganharam postos na confederação. Entre eles estão o chefe de gabinete, Hugo Teixeira, o diretor jurídico André Matos e o diretor financeiro Valdecir de Souza. A CBF também ganhou uma filial em Brasília, uma casa no Lago Sul. Ou seja, quem intermediou a parceria da CBF Academy com o IDP foi o advogado Tren Gross, o mesmo que defende o Edinaldo Rodrigues no STF. Então, Gilmar, por meio do IDP, virou uma espécie de sócio da CBF, podemos dizer assim. É um parceiro da CBF nos cursos. Então, em 2024, Gilmar deu uma liminar favorecendo o Edinaldo, parceiro comercial do IDP, que é dele, do Gilmar. Então, ele favoreceu um parceiro comercial, seu quase sócio. Nenhum juiz, pessoal, poderia julgar processos que envolvam sócios, parceiros ou pessoas que tenham com ele qualquer interesse pessoal ou econômico. Isso se chama conflito de interesses. É claro que o Gilmar não poderia ter julgado esse processo, mas, enfim, o Gilmar não tem escrúpulos nesse sentido. Ele sai julgando sendo suspeito ou não. O negócio, né, é dar a liminarzinha para o parceiro. E, ao que sabemos, o MPF, pelo menos até agora, não que se saiba, não abriu investigação sobre esse escândalo. Cadê o Paulo Gonet? Aí é complicado, né? Paulo Gonet, que tem até livros de constitucional escrito com o Gilmar. Aí fica complicado, né? É conflito de interesse em cima de conflito de interesse. Por isso que o Brasil está assim. E aí nós descobrimos que o Ronaldo Fenômeno, não agora, né? Já tem alguns meses, o Ronaldo Fenômeno, ele tentou ser presidente da CBF. E ele chegou, inclusive, a jantar com o Gilmar Mendes para obter apoio. Vocês acreditam num negócio desse? Vou até botar aqui na tela. Isso tem uns meses, ó. Ronaldo, no caso, o Fenômeno, articula candidatura na CBF em meio à crise nos bastidores e com Edinaldo sob pressão. Apoiado pela opinião pública, Fenômeno se encontra com Gilmar Mendes e busca apoio de federações e clubes. Cenário hoje é desfavorável ao ex-jogador. Então vocês vejam que o Ronaldo Fenômeno teve que ir lá beijar a mão do Gilmar, participar de jantarzinho na casa do Gilmar para tentar obter apoio. Você vê que até na CBF o Gilmar está mandando. E a matéria diz, essa matéria aí do Estadão, diz que a ideia do Ronaldo era apresentar às federações estaduais um projeto de investimento privado, nunca antes visto, para um crescimento sustentável do esporte. Então, o Ronaldo Fenômeno estava tentando ajudar ali em alguma coisa. Ele queria esse crescimento sustentável do esporte em cada estado. E ele queria também reconstruir a credibilidade da entidade máxima do futebol brasileiro, a CBF. Aí ele dizia, queremos retomar essa credibilidade da CBF com a nossa velha paixão nos novos tempos. Então, portanto, o Ronaldo estava preocupado com o futebol, com a credibilidade da CBF. E ele se lançou, então, pré-candidato à presidência. O Ronaldo, presta atenção, ele precisava do apoio de pelo menos 4 das 27 federações. E precisava também de 4 clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Sem isso, ele sequer entraria na disputa. Só que nenhum dos presidentes das federações se colocou contra o Edinaldo. Ninguém quis apoiar o Ronaldo Fenômeno. Eles ficaram do lado do Edinaldo. Por quê? Aí agora, então, você volta lá aquela informação que eu te dei no início do programa.
O Edinaldo foi o cara que aumentou o salário desses cartolas de 50 mil para 215 mil reais por mês, com direito a 16º salário. Então, ele mais do que quadruplicou o salário dos cartolas. E com isso, claro, quem é que ia ficar do lado do Ronaldo Fenômeno, que estava chegando ali supostamente para moralizar a CBF? Esses cartolas ficaram do lado, claro, do Edinaldo Rodrigues, e com isso, claro, eles rejeitaram o Ronaldo Fenômeno, já que ele queria moralizar. Os jornalistas da ESPN, eles passaram esse slide aqui, olha, no programa. A CBF e a política. A relação estreita entre Edinaldo Rodrigues e Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, sócio fundador do IDP. IDP tem contrato com a CBF, CBF Academy. E o IDP fica com 80. Então, eles passaram. Então, assim, eles jogaram tudo realmente muito no ventilador. E a ESPN, né, suspendeu os caras por 2 dias, né, deu aquele baculejo, mas os caras aparentemente não arregaram, não. Eu vi, inclusive, um vídeo de um deles falando, olha, eu só voltei porque eu recebi a garantia de que eu poderia continuar fazendo as críticas. Vamos ver. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Essa promiscuidade entre CBF e Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes dando liminarzinha para o presidente da CBF, que fechou com o instituto dele um contrato milionário.